Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Na 14ª semana do tempo comum, no dia que celebramos Santa Maria Gorete, no ano de São José. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: Nunca vimos coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria toda a cidade e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, o dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, estamos num texto que no final é bem vocacional, né? É um chamado, é um pedido que envie mais missionários e missionárias, homens e mulheres, sacerdotes, leigos, que façam esse papel de colher, né? Preparado para a colheita, para a missão. Porém, o início não começa nada bem. Quando apresentam a Jesus um homem que não falava. E depois nós vamos ver a causa pelo qual ele não falava. O demônio. O demônio o impedia de falar. O demônio o impedia de se comunicar. E é uma bem verdade isto. Todas as vezes que nós nos fechamos ao Espírito Santo, todas as vezes que nós impedimos de que a ação de Deus aconteça na nossa vida e que nós sejamos instrumentos desse Deus na vida do outro, falando aquilo que Deus está nos tocando, está nos comunicando, e muitas vezes nós paramos, ou porque nós não achamos dignos de sermos usados por Deus, ou porque nós não acreditamos que Deus possa nos usar. Tudo isto é um pecado, e eu posso afirmar que é um pecado contra o Espírito Santo, porque não é você que fala, é Deus que te usa, utiliza-se de você. Esse miserável, essa miserável, viu que somos, Deus nos utiliza para que de fato possamos agir, possamos fazer, possamos em nome dele. Nada sou eu, tudo é ele. Tudo é ele que age, Deus age. E aí, os fariseus, não permitindo com que Jesus saísse por cima, eles vão dizer que é pelo nome do demônio que ele expulsa demônio. E essa história nós já conhecemos. E é um grande erro, desvalorizar a ação de Deus. É um grande pecado contra a alma, desvalorizar a ação desse Deus. E aí, meus amados, o texto lá no meio vai dizer o seguinte: Jesus olhou aquela multidão que estava cansada e abatida, como ovelhas que não têm pastor. Gente, ovelhas que não têm pastor. Como é sério viver uma comunidade, viver uma experiência de
fé, mas não senti a ação do pastoreio porque falta o pastoreio. Quando o pastor não assume o seu papel de pastorear, não assume o papel de zelar. E é claro que sem julgamento nenhum de nossa parte, quando essa situação assim acontece, porque normalmente o pastor, ele perdeu a alegria, talvez diante de tantas situações que ocorrem na sua história, na sua vida, vai perdendo o encanto, e aí o povo de Deus, o povo que deve ser pastoreado, começa também a perecer. E Jesus viu aquele povo que estava como ovelhas que não têm pastor, e teve compaixão, sentiu dó, sentiu pena. E quando Jesus tem esse sentimento para com o povo, a ação de Jesus se redobra de amor para com o povo. Amados filhos, esse sentimento também de sentirmos abandonado pelo pastor, ovelha que não tem pastor, que não tem um diretor espiritual, que não tem alguém para se confessar, que não tem ou que não se sente bem à vontade para ir ao encontro do confessor. É a hora de cada um de nós olharmos para frente e buscarmos a direção correta, na ação do Espírito Santo, sempre lembrar que não é o sacerdote, não é aquela pessoa, é o Espírito Santo que age na vida desse sacerdote. E aí sim, Santa Faustina muitas vezes dizia isso. Santa que hoje estamos celebrando, Maria Goretti, ela vai exatamente ao defender a integridade cristã, ela vai enaltecer a importância do diretor espiritual, a importância de ter uma comunhão com a igreja na vida dos seus sacerdotes. Como é importante tudo isso, como é importante. Então, hoje é um dia muito especial, onde Jesus, com compaixão, com coração rico em compaixão por mim e por você, tem piedade de nós e nos chama para orarmos, para que o Senhor Deus, Pai eterno, envie operário para a messe. Então é um dia especial onde esse evangelho nos chama, eu e você, à oração pelos seminários, pelos padres neo-ordenados, pelos padres mais antigos, pelos missionários, pelas missionárias, por cada um de nós batizados, para que assumamos o papel de evangelizar com a nossa vida e com as nossas palavras. O demônio não pode te deixar mudo. Não pode. Não pode. E com a graça de Deus, eu e você podemos proclamar as maravilhas do Senhor. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o Santo Diário, que a Virgem Maria, Rainha do Clero, nos ajude e nos fortaleça para que possamos atender esse apelo do seu Filho, e que São José, patrono da Igreja, nos faça mais reverentes, mais apaixonados, mais zelosos pela Igreja do Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.